muitas vezes, passando por alguns pensamentos em nossa mente. E quando esses pensamentos passam por nós, muitas vezes nós somos parados à queda. Este salmo, ele fala a respeito de um homem reto, um homem de Deus, olha só, um homem reto, um homem de Deus, um homem que tinha consciência daquilo que ele era perante o Senhor, mas no entanto, a sua vida estava quase se desviando da presença de Deus, quase uma queda na sua vida espiritual. Eu vou ler novamente o verso 1 e o 2. Deus é bom para o Israel, para os de coração limpo. Então o salmista, ele começa a dizer aqui o quê? Que o coração dele é limpo e Deus é bom. Então ele era um homem religioso, ele era um homem íntegro, um homem por inteiro na presença de Deus. No verso 2 diz assim: quanto a mim, porém, olha só, eu, individual, quanto a mim, porém, quase que se resvalar nos pés, pouco faltou para que eu me desviasse do caminho. Então ele estava dizendo que, embora ele fosse temente a Deus, embora ele adorasse o Senhor, embora ele estivesse sempre no templo adorando ao Senhor, quase que ele se desvia. Então ele não se desviou, ele quase se desvia, quase que ele tropeça e cai. Mas o que levou este homem de Deus, o que levou este homem íntegro na presença de Deus a quase cair? A resposta está no verso 3. Pois eu invejava os soberbos ou arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos ou dos ímpios. Então, o que quase levou este homem à queda? O que foi? A inveja. Procurando no dicionário o que era inveja, eu cheguei a esta definição, duas definições. Primeiro, desgosto ou pesar pelo sucesso alheio. Desgosto ou pesar pelo sucesso do outro, do sucesso alheio. Mas uma que me chamou mais a atenção, irmãos, foi essa outra definição: desejo violento em relação ao outro do que tange ser, ter e fazer. Vou repetir: um desejo violento em relação ao outro do que tange em ser, ter e fazer. Por exemplo, o invejoso, ele não quer apenas ser algo parecido com você. O invejoso quer ser algo parecido com você. Ele quer ser o que você é. Por isso que eu desejo violento, porque ele quer ser o que você é. Ele não quer parecer parecido com você, ele quer ser o que você é. Ele não quer ter algo parecido com o que você tem. O invejoso, ele quer o que você tem. Desejo violento. O invejoso, ele não quer fazer algo parecido com aquilo que você faz. Ele quer fazer o que você faz. E este homem estava passando por esse processo de inveja. O que ele estava invejando aqui, irmãos, era a prosperidade do ímpio. Como quem diz: eu sou fiel, eu sou puro,
Enquanto eu padeço, ele enriquece. E isso quase o desviou. Isso quase fez com que ele caísse. Mas a pergunta não é apenas a inveja. Mas o que a inveja nos traz? Como é que a inveja ela começa a aparecer na nossa vida? O salmista responde a isso. Quando nós começamos a fazer comparações. Quando você começa a comparar a sua vida com a vida de outro. E como é que nós comparamos a nossa vida à vida do outro? Da seguinte forma: primeiro, por causa dos momentos, não da história do outro, mas do momento que ele está vivendo, do momento bom. Nós comparamos. Poxa, ele está vivendo um momento bom, eu estou vivendo um momento ruim. Mas eu sou do Senhor, ele não é. Por que ele está assim? Por que ele tem momentos bons? Vejam bem, estou falando do momento, estou falando da história da pessoa. Naquele momento que você está passando por aquela dificuldade, você está invejando a vida do ímpio daquele momento, naquele instante. Naquele instante que ele está vivendo o bom, você vivendo o ruim. Então, quando você começa a comparar a sua vida, o momento, com o outro, você inveja. Outra coisa, quando nós começamos a pontuar algumas situações entre você e o outro. Ele é superior, eu sou inferior. Ele tem riqueza, eu tenho pobreza. Então, quando nós começamos a pontuar certas situações na nossa vida, a inveja que está nos motivando a isso fazer. Então, quando eu paro e começo a ver esse motivo de comparação, né? Daquele tempo de alguém com o tempo que eu tenho, ou então pontuar esses pontos fortes da pessoa em comparação a mim, aí é que eu vejo o quanto atrás dessas coisas que eu tenho de inveja. Mas uma outra pergunta é que muitas vezes, quando nós invejamos, não pense que nada de bom irá acontecer conosco. Quando a inveja nutre dentro de nós, algumas coisas acontecem. E o salmista fala sobre isso. Eu vou pedir a vocês aí então, para abrirem o verso 21, a parte A, do Salmo 73. Vou fazer assim esporadicamente, usando às vezes o versículo anterior, o versículo posterior, para nós analisarmos algumas coisas. Apenas a parte A desse versículo. O que a inveja produz em nós? Verso 21. Quando o coração se lhe amargou. O que a inveja produziu no coração do salmista? E produz no coração do amargura. Coração amargo. Na nossa versão, assim meu coração se azedou. Então, azedar, amargar. Azedar é amargar. Então, o coração azedo, o coração amargo, não tem mais sensibilidade para as coisas. Então, o que produz a inveja? Em você ter uma ação violenta contra alguém que você quer ter, ser e fazer. Que ele é. Transforma você numa pessoa amarga do coração.
Coração azedo. Né? Aqui ainda faz um docinho, né? Como o leite quando está azedo. Não é isso, irmão? Quando o leite está azedo, se usa para fazer um docinho. Né? Então, das coisas ruins, às vezes nós tiramos coisas boas, quando nós sabemos escolher. Nós sabemos escolher. Então, o invejoso, ele tem um coração amargo. Tem um coração amargo. Mas veja, se ficasse só na amargura, tudo bem. Mas começa a passar a ter enfermidade, começa a passar a ter doenças. Olha a parte B deste versículo. Que as entranhas se me comoveram. O que diz aqui? Me sinto picadas nas minhas entranhas. O que é isso? Sofrimento da carne. Sofrimento da carne. Os irmãos sabem o que é uma doença psicossomática? São doenças que vêm tomar conta do nosso sono. Sono é corpo. Então as doenças vêm tomar conta do corpo. Doenças que começam pela mente. O coração e afeta todo o nosso organismo, não é isso? Meus professores de enfermagem. Dessa forma. É assim. Então não pensem que o invejoso não vai ficar doente, não. Vai ficar doente. E às vezes, quando nós conversamos com o invejoso, sem que você saiba que ele tem inveja de você, você vai sentir em suas próprias palavras ou ações, né? O ranço, muitas vezes, a amargura do coração ou algumas doenças psicossomáticas que vai passar por elas. Porque é bíblico isso. Está aqui. Mas também acontece que nós temos uma outra forma de identificar o invejoso. Olha só o versículo 22. Então o salmista diz que ele estava com o coração o quê? Amargo. Ele estava ali com o coração amargo, ele estava sofrendo alguma enfermidade. E agora no verso 22, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. O invejoso aqui é ignorante e irracional. Embrutecido, sem sentimento algum, sem sentimento algum. Aí então, irmãos, quando nós olhamos para o salmista, um homem de Deus, olha bem, olha o que eu vou colocar. Quando eu estou falando do homem aqui, nesta manhã, eu quero me referir às mulheres também, homem e mulheres, sexo masculino e feminino. Servo de Deus. Os servos de Deus, obrigado. Os servos de Deus. Este homem era temente a Deus, ele vinha aos cultos, ele dizimava, ele adorava o Senhor, ele era íntegro de coração. Ele hoje, pela manhã aí na escola, né? O servo jovem, servo de Deus. Só que, enquanto ele fosse tudo isso, ele quase estava na beira do precipício, irmãos. Para pular, estava na beira do precipício. Ele ia se prostrar, ele ia se espatifar, porque ele se sentia com inveja do outro. E ao se sentir com inveja, o coração dele ficou amargurado. Abra para mim aí, por favor, Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22. Quem pode ler? Provérbios 17, 22. Todavia estou contigo, como se estivesse na minha mão direita. Provérbios? Não, olha só. Calma aí, pastor, que ele travou. Coração alegre, servo de bom remédio. Mas mamãe, eu vou beber água, tá? Eu também. Já está aqui. Provérbios 17. Vou beber água. Falar.
O coração é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Verdade. Verdade. Então, cuidado com a amargura do coração. Guardar a amargura do coração vai ficar doente. Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ei! Ei! Olha aqui! Você já ouviu falar em osteoporose? É isso o nome? Osteoporose. Podridão dos ossos, ó. Isso aqui causa o invejoso. Olha só, o sentimento, o coração sadio é vida para o corpo. O coração sadio, né? Porque eu já falei para os irmãos, coração na Bíblia, mente, sentimento, vontade, né? Eu já falei para os irmãos, coração, a Bíblia que é. Agora, o coração sadio é vida para o corpo, é vida, é saúde. Mas a inveja é osteoporose. Podridão para os ossos. É isso o que a inveja produz. Aí a pergunta, nesta manhã, 3 perguntinhas. O que nos domina? O que nos domina? A inveja ou o amor? Sai modelando. O que nos domina? A inveja ou o amor? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que está atrapalhando a sua vida? O que está atrapalhando a sua vida? Terceira perguntinha. O que está te afastando de Deus? Só que eu não poderia parar aqui, irmãos, nesta mensagem, se nós não tivéssemos aqui algumas, vamos dizer assim, algumas observações para que nós pudéssemos viver e pudéssemos superar essas coisas. O que eu posso aconselhar aos irmãos, segundo a Bíblia, de Salmo, para romper com essas situações que muitas vezes nos levam à beirada do precipício? Verso 15. Salmos, né? Verso 15. O que eu posso fazer para superar essas situações que muitas vezes me levam à beira do precipício para desmoronar? Verso 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Se eu falar tais palavras, que palavras? Que palavras? As palavras anteriores, que ele cita aqui, o que os ímpios falavam. Os ímpios debochavam de Deus. Dá uma série de sequências aí nos versículos anteriores a respeito do que os ímpios faziam. Então ele diz assim: eu não vou falar o que eles falam, eu não vou fazer o que eles fazem. Os irmãos já viram aqui um conselho que algumas pessoas dão a outra, infelizmente. Por isso a gente não pode ter conselho de qualquer pessoa. A gente tem que procurar as pessoas certas para receber os conselhos. O marido traiu a mulher. A mulher falou para a vizinha. A vizinha foi e disse para ela: faz o bem. Isso é conselho bom? Não é. Isso não é conselho bom. Então cuidado com as pessoas
que nós vamos pedir conselhos. Tem pessoas que têm que ser elevadas. Tem que ser pessoas sinceras. Então, eu não vou fazer como os outros fazem. Eu não vou fazer como os outros fazem. Eu não vou falar como os outros falam. A primeira coisa que o salmista falou, que eu vejo aqui que nos ajuda a vencer esses momentos, não fazer o que os outros fazem. Verso 16. Em só refletir, olha só, irmãos, isso aqui é importante. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O que acontece muitas vezes é que nós não refletimos, é que nós não conversamos com nós mesmos. Nós precisamos, muitas vezes, apontar o erro do outro. Muitas vezes nós não refletimos que às vezes o erro está em mim, está em nós. Por que nós não refletimos dessa forma? Porque dói refletir. Dói você pensar em você mesmo que você agiu errado. Dói você pensar em você mesmo que fez a escolha errada. Dói em você mesmo saber que você foi invejoso. Dói em você mesmo saber que a culpa está em você, não no outro. Isso dói. Então ninguém quer refletir. Mas o salmista diz aqui, ó, se você quer romper com essas situações que te levam à beirada do precipício, primeiro, não fala o que os outros falam. Para pensar. Reflita. E repetir, embora falei, bora. E às vezes, o que acontece é que muitas vezes nós vamos refletir sobre a nossa vida e nós não iremos encontrar respostas satisfatórias. Você refletiu? Você não falou o que os outros falaram? Você ficou em silêncio? Se resignou? Você deu um freio, né? Você refletiu, você fez um exame introspectivo, procurando respostas. Você não encontrou. Então você tem que recorrer a quem? A Deus. A Deus. Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da vida. Quando eu olho para dentro de mim e eu não tenho resposta, como o salmista fez, olha o Salmo 73, agora no verso 17. Então, vamos recapitular aqui. Então ele não falou como os outros falam, ele não murmurou, ele não reclamou, ele ficou em silêncio, ele refletiu na vida dele, não encontrou resposta. Então, onde ele foi procurar a resposta? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, ele foi procurar a resposta em Deus, né? Procurar a resposta em Deus. Porque, conforme nós vimos aqui em Provérbios, Deus tem a resposta para todos os nossos questionamentos. Todos eles. Todos. Independência de questionamento emocional, relacionamento sexual, tudo, material, tudo. Qualquer tipo de questionamento, Deus tem a resposta. Por isso que às vezes, quando uma pessoa vem com você, eu oro e falo, Deus, por mim mesmo não tem condições de aconselhar, mas eu sei que tu já tens a resposta. E Deus dá a resposta. Deus é que dá o conselho. A resposta é Deus que dá. Mas como é que nós podemos concluir, então, este
neste salmo. Quando ele, o salmista, entrou no santuário e recebeu a resposta de Deus, o seu coração se fortaleceu no Senhor. Por que ele foi fortalecido? Porque Deus o respondeu. E ele não passou a entender por que estava naquela situação e os ímpios prosperavam. Ele passou a entender, ele compreendeu. No final do versículo de Mateus 17, ele diz assim, a parte final, verso 17: e a te dei como fim deles. Ou seja, Deus respondeu que eles teriam fim. Aquele momento que eles estavam vivendo, teria um fim. Como também a dificuldade que eles estavam passando iria terminar também. Então eu atirei para o fim deles, tanto do próspero quanto dele que se achava em dificuldade. Então ele tirou para isso. Aí nós continuamos concluindo e falando essa respeito, dizendo que não apenas esse momento, mas lá no verso de número 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se moveram, eu estava emudecido e ignorante, era multinacional com presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Então, quando ele confessou ao Senhor, quando ele falou com o Senhor, ele sentiu que Deus respondeu e disse: olha, você não está sozinho, eu estou contigo, amém? Amém. Eu estou contigo. A segurança que ele sentiu, que nos momentos que ele estava passando de dificuldade, Deus estava com ele, Deus estava segurando a sua mão e caminhando ao lado dele. Não precisa de ter ideia. Ele está passando por aquele momento. Então ele se certificou que ia ter fim e que Deus estava com ele. Quem mais eu tenho no céu? Verso 25. Não há outro em quem eu me comprazo na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele depositava agora, mais uma vez, a confiança dele plenamente em Deus, dizendo: Senhor, tu és o meu escudo, tu és o meu protetor, tu és o meu guia, eu sou teu, e eu tenho certeza que este momento que eu estou vivendo ele vai passar, não é um momento eterno. Mas enquanto eu estou passando, eu tenho certeza que tu estás passando por mim. É essa a certeza do salmista, é a certeza que nós temos que ter. E verso 27 e 28: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos que são infiéis para contigo. Ele está dizendo assim: olha, eu sei que aqueles que se afastam de ti, aqueles que são ímpios, aqueles que não têm comunhão contigo, eles serão destruídos. Eles serão destruídos. Mas quanto a mim, vou estar junto com Deus. O Senhor Deus foi o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Isso aqui é importante. Nós fomos chamados para quê? Para pegar os outros, para nos invejar uns dos outros. Nós fomos chamados para quê? Para proclamar as coisas de Jesus. Então nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Está aí. Hoje tem almoço de missões. Eu não vou poder almoçar aqui, mas eu vou comprar mim. Vou comprar mim. Porque eu quero ajudar um pouquinho mais também. Além da minha oferta, eu quero ajudar um pouquinho mais. Outra coisa, o salmista sabia que a segurança dele não é uma segurança efêmera, não é uma segurança terrena. Ele tinha uma segurança eterna. Segurança eterna. Ele iria viver para sempre com o Senhor. Concluindo o salmo, vamos dizer que este salmo é um salmo invertido, né? Por que, pastor, o salmo é um salmo invertido? Porque a conclusão deste salmo está no verso 1. Era para estar lá embaixo, né? Para concluir. Olha só, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os livros de coração.
estou com o Senhor para pregar as boas notícias. Por quê? Porque verdadeiramente não é Deus para comigo, né? Para com os ricos de coração. Essa é a conclusão. Somos fantásticos e necessita da nossa maior atenção. Que Deus nos abençoe, amém? Glória ao Senhor, você possa falar uma campanha. Vale a pena. Ele refletiu em tudo que os olhos dele viu e entendeu que verdadeiramente bom. Glória a Deus. Por isso a conclusão é primeiro, né? Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. É graças ao Senhor, você possa estar lá com os irmãos. Eu tenho certeza de que nós fomos chamados para pregar o amor de Jesus. Né? Vamos lá. Deus, muito obrigado. Obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado porque até aqui tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tudo é teu, Senhor, tudo é para ti. Mas, Senhor, eu quero te suplicar, por aquela diretora que está no hospital, Senhor,